Gerir uma escola reflexiva. Os professores não estavam satisfeitos com a ideia de serem apenas ensinadores mecânicos. Eles queriam ser vistos como pensadores que refletem sobre sua prática. Mas para isso acontecer, a escola precisa ser organizada de forma que todos, tanto os professores quanto os alunos, possam refletir sobre o que estão fazendo. Nesse capítulo, vamos falar sobre a ideia de uma escola reflexiva. Vamos discutir como os líderes da escola, o currículo, os professores, os alunos e a comunidade podem todos trabalhar juntos para melhorar. Isso inclui sempre aprender mais e melhorar a escola como um todo. Uma breve história sobre a autora e por que se interessou pela formação dos professores. Por muito tempo, a autora tem pensado sobre como formar bons professores. Isso aconteceu depois de a própria autora ter sido professora e ter percebido que ser bom em ensinar não era o suficiente. Viu que havia alunos que não entendiam o que ela estava ensinando e começou a se perguntar o porquê. Observava como eles interagiam, como eles reagiam sobre os desafios e como seus colegas lidavam com isso. Queria entender melhor. Isso mostra que a autora gosta de pensar e refletir sobre as suas coisas, mas também gosta de observar e agir. Uma teoria que a influenciou muito é a de David Cope, que diz que aprendemos passando da experiência para a reflexão, depois para a ação e de volta para a experiência. Isso ajudou a entender como aprendemos e nos desenvolvemos. A autora escreveu alguns livros sobre psicologia do desenvolvimento e também da aprendizagem, e também sobre a supervisão na prática do ensino. Acredita que pode ajudar novos professores a aprenderem a se desenvolverem e por isso estudou e praticou a supervisão pedagógica. Ao estudar como os professores são treinados, encontrou duas maneiras diferentes de fazer isso. Uma delas é focada no comportamento, onde os professores aprendem habilidades específicas através de treinamentos práticos. A outra maneira é mais sobre a pessoa do professor, onde eles descobrem o que significa ser professor por conta própria. Percebeu então que o primeiro jeito tira do professor a capacidade de pensar e refletir. Mais tarde, descobriu a ideia de professor reflexivo, que fala sobre os professores pensarem sobre a sua própria prática. Mas isso não foi suficiente para ela. Entendeu que os professores não podem trabalhar sozinhos na escola, eles precisam trabalhar juntos. Começou então a se interessar em como os professores constroem o conhecimento juntos enquanto trabalham na escola. Conforme a carreira da autora foi progredindo, foi assumindo cargos que se afastavam cada vez mais da sala de aula, o que refletiu sobre a escola como uma comunidade organizada. Começou a pensar na escola como um organismo vivo, em constante desenvolvimento e aprendizado, com um propósito claro de educar através do processo educativo. Perguntou-se de onde vêm as ideias desse projeto e como as pessoas se desenvolvem nele, percebendo que o projeto precisava ser coletivo para ter sucesso na escola. Notou como a exclusão de pessoas afetava a escola, concluindo que ela precisa ser uma comunidade reflexiva para prosperar. Desenvolveu-se então a ideia de escola reflexiva em constante aprendizado. Agora a autora pretende aprofundar essa ideia e pensar na gestão como uma escola reflexiva, como uma administração que considera tanto as pessoas quanto os processos, feita com e para as pessoas. Isso significa colocar não apenas o aluno, mas todos os envolvidos na escola no centro da atenção educativa. Vamos analisar a importância do projeto da escola, o currículo, a liderança, o papel dos professores, do aluno e da comunidade, além da formação contínua e do desenvolvimento institucional. Vamos pensar juntos sobre o que é a escola. Para nos ajudar nessa reflexão, vamos usar as palavras de Macedo, que define a escola como uma comunidade educativa, um lugar onde os alunos, os professores, os pais, representantes da cidade e outras pessoas se juntam para aprender e ensinar também, compartilhando o mesmo espaço e a cultura. A autora concorda com essa ideia de escola como comunidade, onde todos têm um papel importante, embora diferente. A escola tem uma missão, a de educar. Essa missão não é só da escola, mas também da família, da cidade e da sociedade em geral. A escola fica entre a sociedade adulta e os jovens em desenvolvimento.
É como uma ponte entre esses dois mundos. Ela tem sua própria dinâmica, mas ainda está ligada ao sistema educacional maior, tanto nacional quanto internacional. A escola não é só um monte de pessoas. Para ser forte e funcionar bem, precisa ser organizada. Resumindo, a escola é uma comunidade social que trabalha para educar e ensinar. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso. Como a autora gostaria que a escola fosse? Imaginamos uma escola como uma comunidade viva, com um pensamento próprio, que se encaixa na cultura local e está conectada com o mundo. Não queremos uma escola cheia de burocracia, só seguindo ordens do governo. Queremos uma escola que pense, planeje, haja e reflita por si mesma, com uma visão clara do futuro. Imaginamos uma escola que não veja o fracasso como algo inevitável, mas sim como um desafio a ser enfrentado. Uma escola que pense sobre o que está ensinando, que analise e mude suas estratégias quando for necessário. Uma escola que faça suas próprias regras, mas que também seja responsável e preste contas daquilo que faz. Para a autora, uma escola é feita pelos professores, o que são mais do que simples funcionários. Eles são os responsáveis por trazer conhecimento e reflexão para a escola. Uma escola assim sabe o que ensina. Ela cria próprios momentos de aprendizado e se desenvolve constantemente. E afinal, e os alunos? Eles adoram estar lá, porque sabem que estão fazendo parte e crescendo o seu conhecimento e se preparando para um futuro. Chegamos ao conceito de escola reflexiva, pensando em uma escola que está sempre se repensando, tanto em sua missão social quanto em sua organização. Essa escola está constantemente olhando para o que faz e buscando melhorar, em um processo de aprendizado constante. Ela nunca está pronta, ela sempre está em construção com uma comunidade dinâmica. Isso significa que é uma construção social, feita pela interação de todos os que fazem parte dela. Nessa ideia de escola reflexiva, o pensamento, a reflexão, a organização, a missão, a avaliação e a formação são fundamentais, são essenciais. Shaw defende que ser profissional envolve agir de uma forma inteligente e reflexiva e flexível, usando uma combinação de ciência, técnica e arte. Isso significa ter sensibilidade para perceber o que está acontecendo e saber como agir de forma crítica e eficaz em situações desafiadoras e complexas. É um saber fazer sólido que permite ao profissional lidar com diferentes situações de forma reflexiva e dialogante com a realidade. Essa ideia de profissional que age conforme a situação, refletindo sobre ela, pode ser aplicada à escola também. Assim como um profissional ele interpreta os sinais que recebe e age de forma criativa, a escola também pode fazer o mesmo. Ela pode observar o que está acontecendo ao redor, tanto o que é evidente quanto aquilo que não é, e usar essa compreensão para agir de forma eficaz. Resumindo, a escola tem a missão importante de educar. Ela se dedica a pensar e organizar para cumprir essa missão, considerando o contexto que está inserida. Para garantir que esse caminho seja certo, a escola investiga e avalia sempre a si mesma. É uma escola que sabe onde está e para onde quer ir. Ela planeja as suas ações em equipe e também com a comunidade. Quando os membros da escola refletem sobre seu funcionamento, eles também se enriquecem e se tornam melhores professores. Portanto, a escola é uma organização que está em constantemente aprendizado e também aprimoramento. Escola, uma comunidade com um plano. Recentemente tem havido muito debate sobre a autonomia das escolas e o projeto educativo, especialmente em países como Portugal.
Desde os anos 1990, as escolas têm ganhado cada vez mais importância nos discursos e nas práticas educacionais, e principalmente em três áreas principais: a pesquisa educacional, a mudança educacional e a formação centrada nas escolas. O projeto educativo ele é fundamental para a autonomia da escola, pois combina pesquisa, inovação e formação. Mas o que realmente é um projeto de escola? Em poucas palavras, é como uma carta que define a política educativa da escola. É o coração da sua política, que é única e original, sendo para cada comunidade escolar, considerando diferentes princípios daquela escola específica. O projeto educativo é tanto um processo quanto um produto de referência. Ele é crucial para o tema central desse texto: gerenciar a escola reflexiva. É importante entender o processo que leva a esse produto, que envolve tomar decisões baseadas em valores e também preferências. Outra ideia importante é que, como a missão da escola é educar e instruir, o projeto deve se concentrar como a escola se organiza para criar condições adequadas para o ensino e desenvolvimento do currículo. O currículo no centro do projeto de escola. O currículo ele é essencial para a escola. Ele representa todas as coisas importantes que os alunos precisam aprender na escola, de acordo com o que a sociedade considera necessário. O currículo é um mapa que vai guiar o que é ensinado e o que é avaliado. Quando pensamos no projeto educativo da escola, precisamos focar como a escola organiza as coisas para que os alunos possam aprender e também a se desenvolver. Isso significa decidir sobre os valores educativos, como ensinar e avaliar, e também como organizar o tempo, o espaço e os recursos. Por muito tempo, as escolas foram organizadas de maneira que todos os alunos seguissem o mesmo caminho, em salas de aulas separadas por disciplinas e também com horários fixos. Mas algumas atividades, como projetos extracurriculares que acontecem fora da escola, podem ser mais flexíveis. As escolas, os professores, os políticos e os pais estão começando a questionar se o jeito antigo de organizar as coisas na escola e de ensinar, que se baseia em todos os alunos seguindo o mesmo caminho e no professor transmitindo conhecimento diretamente para os alunos, ainda funciona bem no dia de hoje. Isso porque a realidade mudou muito. Agora temos muitos diferentes tipos de alunos na escola, o acesso fácil à informação e a sociedade precisa de pessoas que saibam mais do que nunca. Além disso, a sociedade moderna e pós-moderna prefere formas mais flexíveis e personalizadas de aprender, que se adaptem aos diferentes estilos e ritmos de cada pessoa. Por isso é importante romper com os velhos jeitos de fazer as coisas na escola e adotar novos princípios, como diversificação, adaptação, reflexão e eficácia, que ajudem os alunos então a aprender melhor e a se preparar para o mundo lá fora. Esse novo jeito de pensar, a ideia de grupos de aprendizagem que podem mudar de acordo com as necessidades e objetivos. Deveria substituir a ideia de turmas fixas. Isso significa que teríamos que organizar a relação entre aluno e professores de maneira diferente, assim como a forma como acessamos o conhecimento. Perrenot também falou sobre uma nova forma de organizar o trabalho na escola, baseada em objetivos em vez de programas, como ciclos de aprendizagem mais longo, grupos que podem mudar, módulos intensivos, projetos que abordam várias disciplinas e tarefas escolares baseadas em problemas e também em projetos. Porém, ele reconheceu que seria difícil implementar essas mudanças sem romper totalmente com o jeito atual de fazer as coisas na escola. E concordamos com ele. Mudar tudo de uma vez poderia ser arriscado para o sistema educacional e também para a educação em geral. Mas é inevitável que aos poucos, nos afastamentos do jeito como as pessoas são atualmente, se realmente querem mudar a forma como a escola funciona. É aí que entra a ideia de escola reflexiva, uma escola inteligente que decide o que fazer em cada situação e registra seus pensamentos no projeto educativo que ela mesma irá criar. Somente essa escola, sensível ao que acontece ao seu redor, pode agir com flexibilidade em contextos complexos e também instáveis, como o que vemos hoje em dia na escola.
Somente ao estar atenta à realidade que a cerca é que a escola seria capaz então de agir corretamente, ou seja, de agir de acordo com a situação. Agora parece ser um bom momento para conectar duas ideias chaves que estiveram presentes até agora: a ideia de escola reflexiva e a ideia de projeto educativo na escola. A escola reflexiva tem a habilidade de pensar em si mesma para se projetar e se desenvolver. O projeto de escola, como vimos, é um documento que surge desde pensamentos sobre a missão da escola e também como ela se organiza para cumprir. É também resultado da vontade de transformar esse projeto em ação, transformando-se em uma referência para agir e avaliar. Não é apenas um projeto imposto de cima para baixo, nem uma coleção de ideias desconexas de diferentes setores, nem algo aceito por apenas uma parte da escola. Deve apresentar o pensamento coletivo, baseado em debates e diálogos construtivos que unem a comunidade escolar. Esse projeto deve ser guiado por uma visão de futuro e uma estratégia para a escola derivada da interpretação de sua missão e dos valores compartilhados por todos na escola. Essa visão orienta as políticas e metas que informam os planos de ação prática. É nesses planos que devem ser definidos de forma mais concreta os objetivos, as estratégias e a análise dos recursos disponíveis ou que são necessários. A construção do projeto é um processo que envolve as pessoas, negociando valores, ideias, dialogando para esclarecer o pensamento e preparar decisões. O produto desse processo é o documento chamado Processo Educativo da Escola, que, uma vez aprovado, deve se tornar uma referência para a ação. Isso acontece tanto a médio quanto a curto prazo. Gerir uma escola reflexiva significa ali administrar uma escola que tem um projeto bem definido. Isso implica uma série de características, como a participação de todos os envolvidos, uma liderança orientada para a melhoria da educação, um ambiente escolar organizado e disciplinado, um currículo bem articulado, uma coordenação entre diferentes níveis, eficiente organização de recursos, o envolvimento das famílias, oportunidades de formação para os professores e expectativas positivas de sucesso para todos os alunos. Esses elementos são semelhantes aos encontrados em pesquisas sobre escolas eficazes, mostrando que uma gestão eficaz está alinhada com os princípios de uma escola reflexiva. As pesquisas sobre escolas eficazes destacam várias variantes importantes para o funcionamento bem-sucedido. Uma liderança forte e focada na melhoria da educação, não apenas em tarefas administrativas. Um ambiente escolar organizado e disciplinado. Um currículo bem organizado e acordado com objetivos claros e maneiras de alcançá-los. Coordenação entre diferentes níveis da escola. Uso eficiente dos recursos disponíveis. Envolvimento ativo das famílias na vida escolar. A oferta de oportunidades de formação contínua para os professores. O sentimento de pertencimento e compromisso com a escola por parte de todos os envolvidos e expectativas positivas de sucesso para todos os alunos. Entendemos gestão como um modelo organizacional onde todos se sintam reconhecidos como indivíduos. Sempre reconhecido como indivíduo significa ter um papel ativo, ter voz e também ter as suas responsabilidades. É um modelo onde cada um se sente verdadeiramente representado nos processos decisórios. Isso implica a capacidade genuína de negociação e também de diálogo, a superação de divisões entre diferentes grupos, como administradores e professores, e alunos, pais e professores, bem como entre diferentes órgãos dentro da escola. Na escola, convivemos com uma diversidade de atores, filosofias, percepções e objetivos, muitas vezes em conflito. Gerir uma escola reflexiva significa mobilizar todos para concretizar o projeto institucional, mantendo sempre a capacidade de tomar decisões. Nesse contexto, a gestão orienta-se pelo projeto escolar em constante desenvolvimento, tornando decisões oportunas. É importante lembrar que o projeto deve ser construído coletivamente e focar no cerne da atividade escolar,
a adaptação do currículo ao contexto local e a gestão dos alunos, dos professores, funcionários, dos espaços, horários e recursos, com ênfase na gestão das aprendizagens. No entanto, o projeto pode se tornar apenas um documento inerte se não houver o contínuo envolvimento das pessoas. Gerir uma escola reflexiva significa mobilizar as pessoas para tornar realidade o projeto proposto, transformando visão em ação. Isso requer um pensamento e uma atuação sistemática ou sistêmica, integrando cada atividade no panorama geral, sem se deixar influenciar por interesses individuais ou dos grupos. Refletindo sobre a gestão da escola reflexiva, volto às 5 dimensões identificadas por Senge para instituições aprendentes: a liderança, o modelo mental, a visão compartilhada, a aprendizagem em grupo e o pensamento sistêmico. Acreditamos que o conhecimento se desenvolve na interação com a tarefa de educar, colocando o aluno no centro da missão da escola. Além disso, reconhecemos que o poder de organizar a educação não está nas mãos dos indivíduos, mas resulta da interação entre eles, entre todos eles, visando pensar a educação e criar condições que ela aconteça de maneira contextualizada. Em conclusão, em resumo, gerir uma escola reflexiva envolve várias práticas importantes. Isso inclui liderar e motivar as pessoas, adaptando-se às diferentes situações que surgem. É essencial seguir o projeto educativo da escola, garantir uma abordagem sistêmica e democrática, ouvindo antes de tomar decisões e permitindo avaliações mútuas. É importante ser consciente, superar divisões e tomar decisões. Acreditar no contínuo desenvolvimento da escola e de todos os envolvidos é fundamental. O resultado é uma escola com identidade própria, respeitada e reconhecida. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso!